Pessoal, vou fazer uma demonstração rápida aqui, aproveitando que a gente veio para cá então. Quando vocês trabalham com ferramentas assim, no estilo do bloco de notas, geralmente quando a gente se refere a essas ferramentas, isso tem algumas expressões assim próprias, né? Técnicas. A gente fala que por exemplo, eu poderia traduzir usando o português, né? Texto puro. Bom dia, é o Pedro, né? Bom dia. Tudo bem? Cauã. Poderia chamar também de texto sem formatação. E tem gente que chama, em inglês às vezes, texto cru. Fiz a primeira. Já são 7h22. 7h30, né? Agora tem que esperar a próxima. 7h32. Texto cru. Quando a gente se refere ao que seria assim, esse cru é no sentido figurativo, né? Eu posso, por exemplo, lá na barra de menus, existe o item formatar e eu tenho aqui dentro do menu a opção fonte. Eu vou falar de uma regrinha geral de formatação que vocês podem usar em situações diferentes, né? Para resolver problemas diferentes. Qualquer que seja o aplicativo, o tipo de problema a ser solucionado, né? Aí vocês percebem que através dessa caixa de diálogo, né, existe um rótulo ali, fonte, eu consigo escolher, por exemplo, a fonte que será usada. Essa palavra fonte tem a ver com tipografia, isso é uma coisa que vem lá de trás, né? Da época lá da impressão física, né? Em gráfico. Era um conjunto de tipos, né? É o estilo, como é que se falava antigamente? É estilístico, né? É o estilo de cada caractere, né? Um conjunto assim de letrinhas que segue um padrão estilístico. Aí quando ele apresenta geralmente estilo da fonte nesse contexto aqui, né? É quando eu quero realçar palavras, frases, regular, itálico, negrito, ou então itálico e negrito, né? Regular é o formato padrão. Esse script aqui eu não vou entrar nessa parte agora, tem a ver com codificação, com idioma, com região, isso é uma coisa mais técnica, né? Mas quando vocês modificam qualquer coisa aqui dentro, na verdade o que acontece é que se trata apenas de exibição. É aquilo que vocês visualizam na tela de edição do bloco de notas, certo? Então, na verdade, antigamente, como funcionava isso? Eu tenho que voltar lá atrás para vocês entenderem por que certos termos aparecem agora nos aplicativos que vocês usam hoje em dia, né? Eu, por exemplo, quando eu usava DOS, lá na década de 80 e 90, quase todo mundo tinha que usar impressora porque era comum de se usar papel naquela época, não tanto quanto hoje em dia. Hoje em dia vocês usam também, mas não com a mesma frequência. Aí, às vezes, quando eu acessava a tela de configuração de um computador da época, o CMOS Setup, como é chamado hoje, tem gente que chama de BIOS Setup. Se eu pressionasse, por exemplo, a tecla Print Screen, que aparece aí para você no teclado, ao lado do Scroll Lock e do Pause Break, né? São essas três teclas que aparecem aqui no lado direito, nessa parte superior, né? Bom dia, amigão, tudo bem? Quando eu pressionava o Print Screen, pessoal, vamos ver se vocês perceberam o rótulo aí, o label, né? Pessoal, qual é a tradução literal de Print Screen? Que vocês usam hoje, por exemplo, para capturar a imagem. Qual é a tradução literal disso? Por que essa tecla tem esse nome? Vocês conseguem visualizar e chutar, fazer um chute? Dar um chute aí na terminologia? Pessoal, não é imprimir tela? Print em inglês é impressão, né? Impressão é imprimir o verbo no caso. Screen é o monitor, é a tela. Se eu pressionasse a tecla Print Screen, ainda lá dentro da configuração da placa-mãe, CMOS Setup, aquela tela que não tem Windows, não tem DOS, é uma coisa controlada pelo BIOS, pela placa-mãe. E se eu tivesse uma impressora conectada ao PC através de um cabo paralelo, que era comum na década de 80, 90, ou então serial, ele jogava automaticamente para o papel. Eu tinha um relatório da minha configuração. Daí a expressão print, tá? Porque era literalmente uma impressão no físico, tá? De vez em quando rola um mau contato ali. Então, os editores de texto tradicionais, todos eles funcionavam assim. O usuário comum, ele já ficava bastante satisfeito de poder construir lá os seus parágrafos, né? Diagramar o texto usando essa ferramenta. Porque antes o processo era 100% mecânico.
mecanografia, né? Que era através de máquinas de escrever. A pessoa podia digitar um texto e editá-lo, posteriormente salvar numa mídia, né? Naquela época a gente usava disquete, fita cassete, etc, né? Disco rígido, mais recentemente. Mas as pessoas podiam editar. Pô, eu tenho lá um documento, lá um trabalho de física, de química, eu posso trocar alguma coisa se eu quiser. Antigamente tinha que rasgar o papel, jogar fora e começar tudo de novo. Quando muito, a pessoa conseguia usar umas fitas corretivas, ou o que vocês chamam hoje de líquido corretivo, né? Então, como é que funcionava a formatação naquela época? As impressoras eram mais complexas, não era essa impressora simples que vocês compram hoje em dia para usar em casa, por exemplo, né? Até a multifuncional eliminou algumas dessas funções, aquelas impressoras assim de uso comercial, né, corporativo. A formatação ela tinha que ser setada, configurada no próprio painel. A pessoa chegava lá, apertava botões, os LEDs assim, eu quero negrito, eu quero itálico, eu quero destacar com sublinhado. Isso tinha que ser feito na impressora, no painel da impressora, era um processo manual, ok? Não havia esse recurso de formatação como vocês usam hoje, por exemplo, através de aplicativos, tá? Então, esse bloco de notas é meio que uma evolução disso, tá? Isso é muito usado, por exemplo, quando vocês copiam e colam um conteúdo, usando as ferramentas atuais, e a pessoa quer preservar a formatação no aplicativo destino sem poluir aquele conteúdo, vou usar essa expressão, né? Sem poluir o conteúdo com aquilo que havia sido recuperado de outro aplicativo. Por exemplo, uma coisa que vocês já devem ter percebido, na hora de copiar conteúdo do Chrome ou do Firefox, vocês copiam a página, né, para usar no Word, que seja, né? Ele acaba colocando ali um monte de coisa que não interessa a vocês, aí a pessoa depois tem que fazer um refino. Mas existe um colar especial no qual vocês conseguem transportar os caracteres no copiar e colar, né? Naquele recurso de copiar e colar, sem jogar a formatação junto. Aí quando vocês colam os caracteres dentro de um documento, ele já joga com a formatação que vocês querem. Ele vai resgatar os caracteres, né? A pontuação, etc., os símbolos, né? Os emojis que sejam, mas sem se preocupar com tabulação de tabela, né? Aquela estrutura de div, né, que são aqueles frames, os quadros dentro de um documento HTML. Então o bloco de notas ele é usado até hoje por causa disso, tá? Não só o bloco de notas, diversas outras ferramentas. Aqui dentro, se eu pegar um texto da web, copiar e colar aqui para depois jogar para outro lugar, esse é um macete rápido para vocês não se atrapalharem. Eu não consigo mostrar aqui porque eu não tenho conectividade nesse aparelho, né? Mas se eu copiar um texto da web e jogar para cá, eu elimino essa redundância, que isso é uma informação que oculta, tá? Ela fica ali dentro, mas não é aparente, ok? Mas existe a formatação de vocês, que vocês copiam e colam, que vocês constroem, né, através do aplicativo, é informação codificada, só que ela é oculta. Ela fica ali na memória, mas o usuário não visualiza na tela. Vocês conhecem a expressão, eu vou falar agora de filme de horror com vocês, vamos lá para o terror. Vou até aproveitar que eu estou falando disso para dar uma dica de segurança para vocês. Pessoal, qual é a tradução dessa palavra aqui em inglês? Acho que eu escrevi certo. Eu não escrevo ela com muita frequência. O que é um demon? É um demônio, né? Isso vem do latim, na verdade. Eu acho que o latim é parecido, isso não é igual, né? O inglês escreve assim. Na área técnica ou tecnológica, demônio é um processo que está em execução no computador. Vocês carregam vários no Android, no Windows o tempo todo e nem percebem. Porque para poder funcionar, ele tem que executar um monte de coisa, eles chamam em segundo plano, lá atrás. Por que eles usam essa expressão, segundo plano? Porque o processo em execução ele existe, mas o usuário não enxerga isso na tela. Deixa eu demonstrar para vocês aqui, por exemplo, olha, eu abri o bloco de notas. Que aplicativo é esse aqui, pessoal, no DataShow? Na tela ali. Como se chama esse aplicativo vermelhinho? É o PowerPoint. E esse aqui? Esse é o Excel. E esse azulzinho aqui seria o... não, sem querer eu abri um vídeo. Deixa eu... agora sim. Esse é o... Vocês sabem que o aplicativo funciona. Ele aparece na tela de vocês? Aparece. Eu não consigo mostrar tudo aqui, porque o usuário professor... ele é limitado tal como o usuário aluno que vocês têm aí nos PCs, tá? Deixa eu minimizar aqui um instantinho, eu vou tentar fazer parcialmente.
Mas se eu usar a combinação de teclas Ctrl, Alt, Delete, ele vai carregar esse carinha daqui. É um menu com as opções. E eu tenho ali embaixo o gerenciador de tarefas. Ó, ele carregou para mim. Pessoal, aí se eu clicar ali em cima, olha, eu tenho processos, já está ativa a ficha. Eu tenho quantas coisas abertas? Ó, ali aparece bloco de notas. No primeiro grupo aplicativo, são 6. O próprio gerenciador de tarefas e os aplicativos dos quais eu falei agora há pouco. Ele abriu o Visio ali sem querer, eu não pedi para abrir não, deixa eu tentar fechar. Que ele que fez por conta própria. Eu acho que eu devo ter executado sem querer. Vou fechar aqui, ó. Fechei, encerrou. Aí eu tenho ali bloco de notas, gerenciador de tarefas, Excel, PowerPoint e Word. São os que vocês percebem. Da metade para baixo existe um monte de coisa em execução. Olha só, são dezenas. E vocês nem sabem do que se trata. Isso acontece, inclusive, no Android de vocês. Aí, quando o usuário é atacado, através de algum código malicioso, quando existe algum programa em execução para roubar dados, para tentar ludibriar a vítima, né, o usuário, com certeza existem processos ali em segundo plano, que o termo genérico para isso, quando se trata de sistema operacional, é demon. Daí a expressão. Pessoal, nos filmes de horror, o que é o demônio? É um espectro? Eu não vou falar da ficção, tá, pessoal? Não estou falando que é real, não, mas na ficção, lá o demônio do filme, ele existe no filme? Existe, no filme ele existe. Mas ele é sólido? Ele aparece e desaparece quando ele quer assustar alguém? É a analogia que eles fazem. Vocês podem ter inúmeros processos de execução e vocês não perceberem, porque não existe interface, não tem comunicação com vocês, tá? Isso acontece o tempo todo, tá? Alguns aplicativos são aparentes, eles podem ser acessados através da interface gráfica, ou então, olha, eu vou mostrar aqui para vocês também. O CMD que eu já mostrei em algumas ocasiões para vocês, olha, prompt de comando. Eu acabei de carregar mais um processo. E aqui dentro eu consigo visualizar outras coisas, certo? Ó, o Windows, deixa eu ver se eu consigo acessar a pasta, porque é meio limitado, né? Eu digitei errado sem querer, porque eu tô com a tela ali muito... agora ficou mais fácil. Ó, CD, Windows. Tem que voltar para a raiz, agora sim. CD... Eu acho que ele está bloqueando porque é o usuário professor. Não, agora eu consegui. Ó, essa pasta aqui, por exemplo, ela é protegida. Eu consigo visualizar o conteúdo, é o próprio sistema operacional, são os arquivos principais, né? Na verdade é um monte de conteúdo. É coisa que vocês nem sabem do que se trata, mas é o que faz isso aí funcionar. O Android, ele não é mais simples, ele é até mais complexo às vezes. Tenho essa percepção de que quando vocês usam um troço que é aparentemente muito fácil, para uma criança mexer, inclusive, por trás daquela aparente simplicidade, né? Daquela simplificação, existe uma complexidade enorme. Isso abre espaço para alguém de má intenção, de má fé, né? Mal intencionado, de usar o conhecimento que tem para ludibriar vocês, para tentar roubar dinheiro, por exemplo. E agora é tudo digital, tá? Isso é só para mostrar para vocês que existe um monte de coisa ali dentro escondido, tá? Voltando aqui para a explicação anterior, agora eu vou sair daqui e eu vou lá para o Word, que vocês usarão comigo na terceira etapa, né? Para produzir conteúdo também. Aí a regra geral, quando eu quero aplicar formatos, quando eu quero mudar a aparência de alguma coisa que eu consigo ver, a regra é essa aqui. Eu posso, por exemplo, deixa eu ampliar um pouco o zoom aqui, olha, para vocês visualizarem melhor. Eu posso começar digitando uma expressão, vou colocar aqui o meu nome, olha. A primeira letra em maiúscula, Bruno Tavares de Souza. Eu digitei aqui uma sequência de caracteres. O Word é um programa mais atual. Ele agregou uma série de funcionalidades que não existiam no passado. Então não se trata mais de um bloco de notas, de um editor de texto cru, simples, sem formatação. Eu consigo aplicar vários estilos e eu não tenho que interagir com o painel da impressora, por exemplo. Eu consigo fazer diretamente lá dentro.
porque a comunicação que existe hoje entre o aparelho de vocês, pode ser o smartphone, você se conecta a uma impressora via Wi-Fi Direct, que é um recurso muito, ou então Bluetooth, que são recursos mais atuais, né? Para compartilhar recursos dentro de casa, por exemplo, né? Tem gente que usa isso para fazer trabalho, aí depende da... Agora, embora vocês não usem tanto o papel, pessoal, que está muito em evidência agora para quem quer trabalhar em casa, produzir coisas, para ser empreendedor aí, microempreendedor, um colega de vocês tem, ele conseguiu emprestado com uma pessoa e está usando já para fazer geek, bonequinho de anime, para ganhar dinheiro. Qual é a impressora que existe hoje que está crescendo, a tecnologia está tomando conta de tudo agora? É a impressora de tinta? Ou é a impressora 3D? Pode ser compartilhado via Wi-Fi. Vocês conseguem fazer um laboratório de produção sem usar cabos. Pode ser usado o cabo, né, que faz a conexão direto, ou então via radiofrequência, tá? Mas a regra geral é essa aqui. Eu já digitei os caracteres. Então, na sequência, eu preciso selecionar. Pessoal, selecionar caracteres, selecionar elementos, objetos, porque já existe alguma coisa pronta, certo? E agora eu quero modificar atributos. Olha, eu estou selecionando, arrastando o ponteiro através sobre os caracteres, e aí aparece essa faixa, né? Destacando. Isso aqui não é um grifo. Eu não estou destacando para colocar no papel. É uma seleção. Agora eu chego aqui no iniciar, olha, eu vou trocar o estilo da fonte. Eu quero usar, por exemplo, sei lá, deixa eu rolar para baixo, escolher uma outra bem, olha lá, gostei dessa aqui, desenhado. Com uma coisa assim, como se fosse cursiva, né? De cartão, né? Convite de casamento, etc e tal. Eu posso ajustar o tamanho em pontos ou pixels. Olha lá, ajustei para 26, tá? Ficou uma coisa assim bem tosca, né? Mas dá para demonstrar. Eu posso aplicar um estilo de negrito para grifar, para chamar mais atenção. Esse aqui, olha, é o sublinhado. Esse aqui é o itálico. Eu não sei se ele já era itálico, porque ele era ligeiramente inclinado para a direita, né? Mas eu estou acentuando mais, aumentando a inclinação, na verdade. Vocês têm aula de química e de biologia. Vocês lembram o que é um nome científico? Nome científico de planta, de bicho, animais, insetos. Então, o nome científico é o nome oficial daquela coisa, daquela criatura, né? Então, vocês falam tipo assim, isso aqui é um mosquito. Mas aquele mosquito tem um nome que a ciência usa para identificar claramente aquela espécie. Quando eu aprendi isso na época da escola, o nome científico ele tinha que ser grifado para destacar essa característica, né? E um recurso que a gente usava naquela época era isso aqui, era o itálico. Eu não sei como é que vocês fazem aqui agora. Mas o nome científico é um nome que aparece, inclusive na Wikipedia, né? Na Wikipédia, se vocês procurarem qualquer animal, planta, inseto, vírus, protozoário, bactéria, etc., esses nomes específicos, né, que são usados pela ciência, eles são grifados. Então, eu lembro que um grifo, um tipo de grifo que era amplamente usado era esse aí, tá? Aí eu posso chegar aqui, por exemplo, trocar o alinhamento, eu quero centralizar, eu quero alinhar lá no lado direito, isso aqui de alinhamento horizontal é parágrafo, tá? Eu posso, olha, eu tenho aqui também a distância entre as linhas, em pontos 1, 1.15, 1.5, tá? Que é o afastamento entre as linhas de um parágrafo. Tudo isso para eu poder fazer, nesse exemplo, como foi demonstrado, eu fiz após a inserção dos caracteres. Voltando lá no bloco de notas, eu digitei caracteres texto simples, sem formatação, e eu estou agora ali, depois da sequência, aplicando os formatos. Ou então, eu vou usar o comando desfazer, olha, algumas vezes, até voltar para aquele estado inicial. Olha, eu estou desfazendo os formatos que eu apliquei. É interessante lembrar vocês, a gente até falou brincando hoje aí, porque isso é um troço antigo, né? A Microsoft, quando introduziu essa técnica no Windows 3.0, lá no iniciozinho da década de 90, isso não era usado dessa forma como a gente usa hoje facilmente até no Android, né? Ou no iOS. Eles chamavam de OLE, tá? OLE, traduzindo para o português, é uma sigla, né? Vinculação e incorporação de objetos. É o que vocês chamam de copiar, recortar, colar hoje em dia, tá?
que é amplamente usado. Pessoal, quando eu comecei a mexer com isso aí, não era fácil desse jeito, não. As pessoas tinham que usar disquetes. Você tinha que trabalhar com o disquete para poder pegar o conteúdo de um aplicativo e poder reaproveitar em outro. Eu podia fazer uma planilha, por exemplo, no Lotus 123 e exportar aquilo em arquivo para um arquivo .txt, texto, tipo bloco de notas, para depois abrir ou no Carta Certa ou no WordStar e fazer o relatório a partir dos dados. Era um troço demorado e chato de fazer, mas que para aquela época, né, parecia ser prático. Hoje vocês teriam uma dificuldade enorme para fazer as coisas assim. E até uma dica que eu vou deixar para vocês: aprendam a se virar em certas situações sem que precisem usar de tecnologia. A tecnologia ela é necessária, ela melhora a produtividade de vocês. Só que às vezes o que acontece? Quando a pessoa se depara com uma situação em que não pode usar a tecnologia, ela se atrapalha. Eu acabei de falar para quem chegou depois aí, as meninas, né? Eu já falei para ele que eu soube ontem, eu não tinha visto ainda, eu troquei uma ideia com o pessoal aqui, porque rolou uma discussão aí se a gente queria ou não compartimentalizar as bases. Vai ter uma reforma aqui, né? Eles vão atualizar o layout dos laboratórios, eles vão trocar isso aqui. Eu até achei que não poderia ficar com vocês aqui agora, por causa disso, que eles falaram que vai ter reforma, né? Então eles vão começar a desmontar, acho que hoje, o 3, o 1, aliás, perdão, o Lab 2, o Lab 1, vai ser aquela configuração de corredor. Eu sentado aqui na frente com o DataShow, consigo olhar para vocês e acompanhar o que vocês fazem. É o melhor layout, é o laboratório 3. Ele não é muito grande, mas ele é comprido, né? E o DataShow fica ali na frente. Acho que vai ser tudo assim agora. Mas aí o que acontece? Quando a gente entrou, eu comentei, né, que o pessoal estava querendo fazer essas baias assim isoladas, para um aluno não ficar olhando o que o outro faz. Tipo assim, uma casinha, né? Um compartimento, não adianta. Tem uma caneta do ChatGPT. Vocês já ouviram falar? Ela já ouviu falar, ela fez assim com a cabeça, ela já viu no YouTube, né, no Instagram. Eu descobri isso há poucos dias, aí o pessoal colocou, eu fiz um compartilhamento, porque tipo assim, eu não estou falando para vocês usarem isso aqui não, porque se o professor pega você usando isso, ela parece que ela é barata na Shopee, ela não é muito cara. Eu não vi o preço ainda, mas deve ser barato, relativamente barato. No Shopee é tudo barato, né? Tem um monte de coisa baratinha. Aí o que acontece? É um scanner de mão em que a pessoa passa o aparelho, né, sobre o texto do enunciado de uma prova de papel e ele dá a resposta na hora. Eu já vi com prova de matemática, já vi com prova de inglês, a tradução para o português. Mas se o aluno é pego usando uma coisa dessa, né, ele vai ficar com zero. O professor ele não vai querer que... Porque o telefone ele é maior, né, ele é muito aparente, né? Fica mais fácil de alguém perceber que vocês estão tentando usar a inteligência artificial. Mas assim, hoje vocês já se acostumaram. É uma coisa que vocês usam para estudar o tempo todo. É o Gemini, né? O pessoal fala Gemini, enfim, lá, da Google, né? O ChatGPT, aquele da Microsoft, eu esqueci o nome agora, me fugiu. Aquele lá que é integrado ao Office, da Microsoft, daqui a pouco eu lembro, são vários, né? Tem o Claude, que é para produção textual de artigo, monografia, dissertação, etc. Só que vocês têm que aprender a se virar também, sem que vocês precisem necessariamente, né, usar a tecnologia. Vocês vão ter que saber fazer as duas coisas. Na verdade, eu acho que melhorou, assim, facilitou o trabalho de vocês por um lado, mas a cobrança será maior. Principalmente quando o que estiver em jogo é salário, é dinheiro. Prova de concurso público não deve ficar mais fácil não, pessoal. Eles querem fazer prova online. Essa realidade já é para vocês. Vai ser feito assim. Já tem uma legislação que foi aprovada, foi promulgada agora esse ano, parece que no final do ano passado. Havia essa discussão, porque teve um estado que fez isso. Aí foi para o tribunal. Teve gente contestando. Só que já foi discutido, não havia restrição nenhuma em relação a isso. Não havia, a lei não explicitava, olha, não pode fazer. E alguém fez. E foi para discussão política. E já foi aprovado. Então vocês certamente, caso vocês queiram fazer, né, algum concurso público, é capaz de vocês terem de lidar com essa situação. Eu sinceramente, como eu trabalho com isso há muitos anos, eu percebo, né, essas transições já há vários anos, né, a inovação tecnológica, eu não acho que uma prova online remota seja mais fácil do que uma prova presencial. As provas ficaram mais difíceis. Eles usarão de meios para tentar controlar vocês.
da maneira como eles fizeram agora essa primeira tentativa, né? Eu estava lendo sobre isso há algum tempo atrás. A pessoa perdia a conexão, o problema é teu, está no edital. Se a pessoa tiver algum problema técnico de comunicação com os servidores, a responsabilidade é do candidato. Zerou a prova da pessoa. Ou então ficou com aquela pontuação lá, baixa. Eles vão jogar para cima de vocês a responsabilidade de quase tudo, né? E eu citei como exemplo aqui no caso aí da cola, né? A Amazon fez isso, acho que pouco antes da pandemia. A Amazon começou a criar umas lojinhas de conveniência, acho que foi em Nova York, Estados Unidos, né? Então a pessoa pegava um pão lá, um pão plus vita, tipo, da prateleira, colocava no carrinho, no kart. A gente fala um kart, né? As câmeras com inteligência artificial já acompanhavam o movimento do cliente, não era para evitar furto, não, era além disso, para calcular automaticamente o preço total. Se a pessoa pegasse de volta o pão para colocar lá na prateleira, descontava. Em vez de ser chip, já era câmera, com algoritmo de AI. Então, o mesmo algoritmo que é usado para calcular o preço total de produtos, ele pode ser usado para monitorar vocês. Olha, para fazer a prova, a câmera tem que estar ligada. E vocês têm que permitir o acesso da plataforma. Se o algoritmo detectar qualquer movimentação estranha, por exemplo, de um candidato, aí levantou para ir no banheiro, prova anulada. Dá para fazer. Tecnicamente, eles conseguem bisbilhotar vocês dentro de casa. Vocês vão ter que escolher um ambiente adequado para fazer a prova. Eu, se eu fizesse uma prova assim, sabe como é que eu faria? A primeira coisa, eu ia pegar 2 telefones, ia colocar dados móveis, e ia compartilhar a internet com 2 operadoras diferentes, tipo Claro e TIM, Vivo e Claro, sei lá, faria uma combinação. Se a minha conexão principal caísse, ele automaticamente eu já estaria conectado a outra. Percebe? Redundância. Em tecnologia a gente faz assim. Porque se desse ruim, cara, eu faria desse jeito para não ter problema com a prova, né? Percebe? Então, para vocês, cuidado. Aprendam a fazer as coisas usando a tecnologia, sempre a favor de vocês, para melhorar aí o resultado, para estudar mais facilmente, mas aprendam a fazer também de outro jeito. Isso é importante para vocês hoje, tá? Para fechar aqui a explicação, pessoal, a outra forma de fazer isso é escolher, antes de começar a inserir os elementos, né? Os objetos, o tipo de formatação que eu quero. Por exemplo, eu vou colocar esse Algerian aqui, ó. Tamanho 36, itálico. Eu vou colocar o meu nome, ó. Quando eu começar a digitar, Bruno Souza, por exemplo, né? Os caracteres já foram inseridos com aquela aparência que eu pedi que fosse usado. Então, simplificando a formatação, é isso aí, tá, galera? Ou vocês aplicam os formatos, os estilos, após a inserção de elementos, ou então vocês escolhem o que querem fazer antes, para depois trabalhar com conteúdo. Essa é a regra geral para qualquer ferramenta. Eu vou mostrar no PowerPoint agora. Vocês usarão na terceira etapa. Ó, título e subtítulo. Deixa eu me lembrar onde é que eu acho isso. Eu acho que é em página inicial. É porque o meu aqui está truncado. A exibição fica muito limitada. Eu não consigo ver tudo. Slide. Cadê? Eu não consigo ver tudo. Eu vou fazer de outro jeito para ganhar tempo. Não estou achando ali no. Minha tela está muito curta. Ctrl T, que é selecionar tudo, um clique no slide. Ó, delete, apaguei o título e o subtítulo. Eu queria usar lá o automático na formatação de layout, mas eu não encontrei, tá? Aqui eu posso chegar no inserir, por exemplo, e trabalhar com uma autoforma. Formas, né, que são figuras geométricas. Por exemplo, um quadrado simples. Eu vou arrastar, eu acabei de inserir um quadrilátero no meu slide. Agora eu posso chegar aqui, por exemplo, olha, ele já tem as características lá pré-definidas. É um elemento, não é letra, não é número, mas é uma coisa, é uma figura geométrica. Isso é chamado de forma, ou então autoforma. Olha, cliquei no item, botão direito, e eu tenho ali, ó, formatar forma. Ele vai ativar um painel lateral, e aqui eu consigo, olha, especificar o que eu quero fazer. Eu posso trocar, por exemplo, olha, mais uma vez aqui a minha restrição tem a ver com a largura, que é muito limitada, né? Eu posso trocar, por exemplo, a cor de preenchimento, certo? Eu posso especificar que eu quero uma linha sólida, mas eu quero colocar uma largura, por exemplo, de 10 pontos. Aumentou a espessura.
Eu posso trocar a cor da linha de contorno. Vou botar aqui um verde, né? E por aí vai, tipo de traço, qual vai ser o estilo dos cantos, tá? Então, da mesma forma, eu posso especificar essas informações antes de trabalhar com o objeto, ou então alterar aquilo que já foi inserido ali por vocês. Pessoal, essa é a regra geral para qualquer aplicativo. Eu vou dar uma dica aí para quem quer desenhar sem usar a inteligência artificial. Um aplicativo gratuito que vocês podem baixar e que eu uso com a turma de informática hoje aqui é o Inkscape, que é para desenho vetorial. Desenho vetorial é um desenho que trabalha muito com formas geométricas. Vocês constroem um desenho trabalhando com elementos matemáticos, né, de cálculo. Só que é muito mais fácil de fazer através da barra de ferramentas. E aí vocês podem fazer uma combinação, né? Hoje é mais fácil, porque o código ele é em bloco de notas, você consegue visualizar, Raul, entendeu? E aí você pode usar a inteligência artificial para começar a fazer alguma coisa, uma bola de basquete, pum, e aí depois você no aplicativo você consegue modificar, porque é código, fica mais fácil para você controlar o que aí faz. Quando você pede para ela desenhar faz um desenho para mim aí de uma paisagem no Rio, Lapa, aí vai botar lá os arcos, né? Aí ele geralmente gera uma imagem de varredura, tipo um ponto PNG, ou então compactado ou JPEG. Você baixa, está pronto. Você não consegue, é difícil de modificar aquilo, de alterar o que ela construiu para você no gratuito. Quando você faz assinatura, tem mais recursos, você vai ter que pagar. Mas se você fizer em SVG, que é vetorial aberto, público, aí você com o Inkscape você consegue modificar depois como você quiser. Você consegue entender o que ela faz no código, desde que você conheça lá as instruções, né? É parecido com o HTML da web, tá? Então uma dica para vocês é baixar o Inkscape, que é gratuito, tem para Linux e tem para Windows, tá? A versão para Windows, que é uma ferramenta pública, né? Para desenho. É muito mais sofisticado que o Paint, que vocês têm no Windows, e é gratuito, vocês podem baixar para usar, tá? E aí vocês podem usar tipo o ChatGPT associado, tem aquela outra também, esqueci o nome, cara, uma que é muito usada para desenho. Mas aí é para imagem de varredura, que é, como eu te falei, né, são desenhos prontos. Tem o Leonard aí, que é popular, que é gratuito e paga, né? E tem esse outro aí que eu esqueci, que eu já usei várias vezes também com vocês. Tá, pessoal? Eu vou dar um break agora. Alguém quer perguntar alguma coisa em relação ao exercício? Tá tranquilinho? Já fizeram? Quando vocês forem para o recesso agora, aí o que vai acontecer? A data limite vai ser aquele domingo anterior, né? O retorno de vocês na segunda-feira. Aí eu vou dar uma refrescagem. Eu vou divulgar as notas, os resultados, e para quem quiser fazer uma segunda chamada, vocês vão ter mais um mês aí de tempo extra para poder recuperar a nota. Eu não sei quais foram os resultados de vocês, mas sei que na primeira etapa teve aluno de turmas diferentes, não foi só a turma de vocês, né? Que achou que tinha tirado 10, ficou com 2. Aí quis fazer de novo. Agora, o que eu devo preparar para vocês, sim, eu estou pensando em fazer isso, é trocar as questões do simulado. Eu já tenho outras coisas lá para acrescentar, né? Aquela primeira parte não que eu preparei para vocês, né? Que era para vocês estudarem mesmo, de Excel. Mas aquela outra parte deve ser diferente, tá? Para a segunda chamada, ok, pessoal? Então, assim, se alguém quiser perguntar qualquer coisa, também pode usar o WhatsApp e o Gmail, tá? Eu vou fechar aqui, ó, PowerPoint, o Word. Pessoal, eu mostrei o PowerPoint e o Word para vocês porque é mais facilzinho, mas o Excel é a mesma coisa. Este conjunto de ferramentas aqui, olha, fonte, alinhamento, é bem parecido com o que vocês têm lá no Word e no PowerPoint. Mais no Word, né? Que é para formatação de células, ok? E das fórmulas também. Vou fechar aqui, ó, vou deixar aqui só o demo para vocês lembrarem que o computador de vocês é cheio de fantasma. Cuidado aí com o que vocês baixam na internet, porque o demônio ele é malicioso, ele vai querer roubar dinheiro de vocês. Demo é um programa que está ali em execução, mas que vocês não enxergam. Ele está em segundo plano. Por isso que ele faz a analogia. Pode ser uma coisa benéfica, que faz parte ali, pode ser um anjo, né, que está ali funcionando para ajudar vocês, do próprio Android, né? Mas pode ser também alguma coisa ali maliciosa para roubar informação, ou então para roubar dinheiro de vocês, tá? Ainda está cedo, eu vou deixar vocês praticarem e ficarem à vontade agora, tá?